Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe grandemente. Estou eu aqui mais uma vez com vocês. Vamos dar início à nossa palavra amiga aqui, que eu venho trazer todos os dias, todas as noites, todas as tardes para você. A hora que você ver esse vídeo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Que Deus te abençoe grandiosamente, tá certo? Vamos pedir ao Pai que nos abençoe, que nos dê clareza e entendimento na palavra dele, tá? Que nós possamos ser servos do Senhor, servos sinceros, verdadeiros, né? Levando constantemente o amor do Pai. Que o que rege esse mundo, o que rege não, o mundo, né? Deveria ser o amor e que realmente, né, é o que nós buscamos, é o amor, né? Nós buscamos o amor, né, a generosidade, o carinho, a atenção das pessoas, né? Mesmo nós não podemos viver em prol de coisas que não condiz com a palavra de Deus, né? Só pensando em religiosidade. Não. Não podemos pensar em religiosidade, devemos pensar no Deus soberano, nosso Pai, né? Nosso Jesus Cristo. É nele que nós devemos estar sempre conectado, né? Sempre junto, buscando estar sempre alinhado, né? No caminho do Senhor, que o caminho do Senhor, ele é agradável, é sempre bom. E quando estamos com ele, acontecem coisas boas na vida da gente. E nós temos que ser gratos pelo muito que ele tem feito nas nossas vidas, tá certo? Muita coisa o Senhor Jesus tem feito por nós e nós devemos muito agradecer, tá certo? Estou me ajeitando aqui, que eu acho que hoje o negócio ficou meio... Eu estou aqui com a minha luminária, mas eu não acendi ela, eu fico com a luz natural mesmo, porque ofusca no meu óculos, né? Então fica ruim para mim. Então, eu estou aqui hoje para falar, então, vamos dar continuidade a falar segundo o Evangelho de Lucas, né? Terminamos lá o de Marcos, agora vamos entender o que Lucas quer nos passar, né? Qual é a luz que ele quer passar para a gente? O que ele quer fazer a gente entender, né? O que ele quer fazer com que a gente venha esclarecer, né? Coisas, né? Que às vezes nós ficamos pensando, mas é isso mesmo, não é mesmo? Então nós precisamos esclarecer quanto à palavra do Senhor. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai ficando esclarecido, vai ficando com mais segurança, né? Até para transmitir para outras pessoas, né? Então precisamos disso, precisamos nos afirmar na luz do Senhor. A luz do Senhor é que traz segurança para a gente e firmeza, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler quanto a palavra de Lucas aqui no capítulo 2, e nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Sabemos muita coisa já em relação lá ao que o profeta Marcos falou, né? Mas nós vamos falar sobre o que o evangelista, né? Que Lucas foi um evangelista. Vou contar, eu já contei isso para vocês, né? Quanto o saber, né? Quem foi Lucas. Nós vimos que Lucas foi um evangelista. E hoje nós vamos falar então sobre o segundo capítulo, que é sobre o Evangelho, né? Sobre o nascimento de Jesus Cristo, né? O Evangelho de Lucas vem contando quanto ao nascimento dele. Eu faço as minhas anotações, eu leio, eu escrevo, eu tenho essas coisas, né, comigo. Mas eu acho até louvável, né, que a gente venha escrever, porque quando a gente lê e escreve, a gente está memorizando, tá certo? Eu penso assim, né? Não sei se é correto, mas eu faço dessa forma. Vamos lá então para o nosso estudo. Você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas, né? Para que minha língua embola, você já percebeu, né? Então, você faça isso, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva
Você não paga absolutamente nada por isso. Seja muito bem-vinda aqui a essa sala tão abençoada, que eu trago aqui muitas coisas bacanas quanto à grandeza e quanto à fidelidade de Deus para conosco, tá bom? Tá certo? Porque Deus, ele faz isso, ele é tão fiel conosco e ele é grandioso, né? Ele traz muitas coisas para a gente e nós nos alegramos muito com isso, não é mesmo? Nós nos alegramos muita coisa com as benfeitorias de Deus nas nossas vidas, não é mesmo? Que Deus, ele não é sempre bonzinho não, tá? Saiba disso. Deus, ele quando ele está enfurecido por algum erro, ele diz mesmo, ai de vós, né? Ai de vós por algum motivo que você tenha feito que não condiz com o que ele fala, né? O que ele quer que a gente venha aprender, né? Então é necessário que a gente se posicione em tempo apropriado, no tempo agora, no tempo de agora. Não que a gente fique enrolando, deixando para depois. Depois eu faço isso, depois eu leio. Não. Se posicione agora, o momento é hoje, é já, né? Deus quer, o já de Deus é tudo, né? Quando ele fala que haja, né? Que haja luz, que haja, tudo é o já dele, é no momento correto dele, naquela hora que ele acha que tem que acontecer as coisas, e só acontece aquilo que ele quer que aconteça, não o que nós queremos. Às vezes nós desejamos coisas que não condiz, que ele não quer, né? E aí quando ele não quer, o que acontece? Se você insistir, dá tudo errado e você faz o quê? Passa vergonha, não é mesmo? Mas quando é uma coisa de Deus, ele te ajuda, ele faz com que você vá adiante, e aí tudo dá certo, você vai no caminho dele, no caminho da paz, né? O Senhor Jesus é caminho de paz, é caminho de amor, não é mesmo? Então vamos lá, aqui para a nossa palavra aqui, que está escrita aqui, quanto o evangelista Lucas deixou para a gente. Então vamos lá, aqui diz assim, quanto ao nascimento de Jesus Cristo. Você no final compartilha, tá? Se você puder, leve a palavra para alguém compartilhando. Seja você também um evangelista, tá bom? Então, vamos lá? E diz assim no versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher, Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse, não temas, porque eis aqui vos trago novas de grandes alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber.
E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as com seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Então, Jesus vai apresentar-se ao templo em Jerusalém. Vamos parar por aqui. Vamos entender a história. Aqui está se falando, então, nesse capítulo, vamos falar aqui, está falando de um decreto, né, da lei de César. Um decreto da lei de César. Então, todas as profecias sobre o nascimento do Messias se cumpriram, né? Se cumpriram. E as escrituras diziam que ele desceria de Israel e que viria a tribo de Judá. Isto é, se cumpriu por meio de Abraão naquela época. Está escrito lá em Gênesis 12, no capítulo 12, versículo 17, capítulo 12, versículo 3. E também no 17 e versículo 4, 6 e 49, no versículo 10. Então, era dito tudo com muita precisão, foi dito, né? Os profetas, eles afirmavam ainda que ele seria a linhagem de Davi, que nasceria de uma virgem, né? Quando ele falou que nasceria de uma virgem na cidade de Belém da Judéia, está escrito lá em 2 Samuel. Neste sentido, o decreto do imperador César Augusto, né, em estabelecer o censo naquele momento, colaborou com os propósitos divinos. Afinal, todas as pessoas tiveram que voltar à sua terra natal para se alistar. Os antepassados de José e de Maria eram de Belém, por isso eles foram diretamente para lá. Assim, o imperador romano, que acreditava estar organizando seu reino, estava apenas cobrindo um desígnio de Deus. Tá? Então aqui está falando sobre esse decreto de César, né? Também fala sobre quando Maria deu à luz, que o Senhor Jesus nasceu em circunstâncias muito simples, né? Embora ele fosse rei, ele nasceu numa manjedoura, né? Ele não desfrutou de nenhum aparato real quando veio ao mundo, nem durante o tempo em que ele viveu nele. Você entende? Está sendo aqui, e Maria deu à luz, está escrito aqui, eu estou lendo. E Maria deu à luz e também vestiu o Messias, o que indica que ela não contou com a ajuda de uma parteira, não, ela deu à luz, né? No relato de Lucas, então, fica claro que Jesus foi o primogênito de Maria, isto é, ele foi o primeiro de outros filhos dela e de José. Então, Jesus foi o primogênito. Nós vamos entender aqui, vou falar de outra forma aqui, mas também levando aqui ao entendimento da palavra. Então, Jesus, ele nasceu de Maria, né? Porque Maria deu a luz a ele, né? Deu a luz e ela cuidou de Jesus, né? O tempo todo. Ela vestiu Jesus, né? E de uma forma bem simples, né? Ele foi lá naquela manjedoura. E o evangelista Lucas, ele conta que Jesus foi, né, o primogênito, como conta aqui, foi o primeiro dos filhos de Maria que nasceu, não é mesmo? Então, primeiro significa primogênito e o único, e ele veio com a missão. Jesus veio com a missão de Cordeiro, né? A missão do Cordeiro de Deus, né? A missão do Cordeiro de Deus, que ele foi ele foi gerado, né? E nasceu e foi coberto então da glória, da justiça do Salvador de Deus, da justiça de Deus, tá? Para a salvação, né? Então Deus veio para visitar toda a humanidade, todos nós.
né? Ele veio para visitar toda a humanidade nesse mundo. E foi uma coisa assim, naquela época, foi uma coisa muito fabulosa, né? Era muito assim, uma coisa extraordinária, né, que aconteceu. E ele deu a vida, Jesus, ele deu a vida dele por nós. Então, assim como muitos pastores, eles fazem, né? Eles fazem pela gente, né? Deus os capacita e dá autorização a eles, deu autorização a eles, para que eles trabalhem em prol de nossas vidas, né? Em prol das ovelhas deles, né? Então, muitos pastores, pastores e bispos, todos eles dão a vida deles pelas ovelhas, né? As pessoas que congregam ali com eles, isto é, esses Deus deu autoridade a eles para que eles cuidassem das ovelhas, né? Daqueles que são oprimidos, das pessoas cansadas, né? E então nasceu Jesus, o nosso Salvador, para isso, e deu autoridade àqueles que foram escolhidos, tá certo? Então, quando o Jesus nasceu, ele foi registrado e houve aquela celebração toda, houve uma celebração muito, muito marcante, né, quanto ao nascimento de Jesus. E as escrituras fala que foi uma coisa assim muito extraordinária. Então houve a glorificação do nome do Senhor Jesus. Ele veio para salvar a humanidade. Então, quando nós louvamos ao Senhor Jesus, nós uma forma de agradecimento que nós estamos dando a Ele, agradecendo Ele, glorificando o nome dEle. E os anjos, né, conforme eu aprendi assim, que os anjos também cantam com a gente, quando a gente está cantando um louvor, né, com toda sinceridade, com todo amor, não para aparecer não, né? Tem pessoas que querem cantar para aparecer, para dizer que eu canto bem, que eu isso, eu aquilo, né? Não, não. Quando você canta com toda a sua sinceridade, com todo o seu amor a Deus, Deus está apreciando isso. Ele está vendo a sua sinceridade. E ele então, os anjos cantam com você junto, quando é uma coisa de assim, prazerosa, de sinceridade, de amor, né? Para um louvor de agradecimento para Deus, os anjos cantam junto com você. Não é só a sua voz, eles estão cantando junto, você entende? Eu creio nisso, eu creio muito nisso. Então, os anjos, eles expressam a alegria deles lá no céu, né? Mas eles cantam com a gente. Eu creio que eles cantam com a gente, né? Porque nós não somos assim. Deus é que nos dá a capacidade, né? Deus é que cuida da gente, que te dá assim uma destreza para você desenvolver no louvor para Ele, né? Um louvor de adoração feito com sinceridade. E também em palavras. Às vezes nós pensamos, poxa, fulano quer aparecer, quer ser melhor do que o outro. Não, às vezes não. Às vezes a pessoa realmente está ali sentindo, né? Tem o sentir sincero de agradecimento, de busca ao Senhor, você entende? A pessoa às vezes está buscando com toda sinceridade, que cada qual, cada um tem um jeito, ninguém é igual a ninguém, né? E Deus não faz acepção de ninguém, seja você branco, azul, amarelo, seja você bem vestido ou não, seja você uma pessoa que anda de chinelo ou no salto, não importa. Deus não está olhando para a sua aparência exterior, Deus está olhando o seu interior, Ele está olhando, está vendo quem realmente você é, né? A palavra nos ensina que Deus vê todas as coisas, que Ele é onisciente, que não cai um fio de cabelo nosso que Ele não saiba, que Ele tenha conhecimento ou que Ele permita,
Você entende? Deus permite às vezes as coisas acontecerem para o nosso desenvolvimento, para a gente aprender. E quando ele escolhe uma pessoa, ele não escolhe por escolher, não. Ele escolhe porque ele sabe que ali, naquela pessoa, aquela pessoa vai transmitir algo e vai mostrar, né, o quanto o Senhor Jesus está presente, o quanto ele está vivo, o quanto ele precisa perceber em você a sua sinceridade. Você entende? É necessário que o Senhor Jesus veja isso em você, que você é uma pessoa verdadeira, que você é uma pessoa justa, que você é uma pessoa que tem um bom caráter, né? Que você é uma pessoa temente, né? Que você é uma pessoa é, uma pessoa que tem um espírito voltado para ele, né? Aquele que tem um espírito voltado para o Senhor Jesus, essas pessoas recebem as bênçãos dadas por Jesus. Você entende? Porque o Senhor Jesus, ele está vendo em você a sinceridade, né? Ele vê quem realmente você é. Nada é escondido diante dos olhos do Senhor. Nada é escondido. Tudo que se fala, a palavra tem poder, como nós sabemos que a palavra tem poder. Tudo que se fala, você pode abençoar ou amaldiçoar. Tanto que o Senhor Jesus fala sobre isso, né? Se você determinar coisas boas, você vai, com certeza, ter coisas boas. A sua qualidade de vida vai ser outra, né? Mas você tem que ser uma pessoa corajosa, uma pessoa que encoraja a si próprio e também encoraja ao próximo, né? Levando a palavra amiga. Então, nós aprendemos aqui, até aprendemos com Maria, que é necessário que a gente venha refletir e saber o quanto é importante pensar positivo e pensar nos propósitos de Deus nas nossas vidas. Às vezes Deus tem propósitos nas nossas vidas que a gente às vezes não consegue entender, mas com o passar do tempo, conforme ele vai te ensinando, vai te mostrando, você vai começando a ter mais confiança, né, nos planos de Deus, tendo a certeza de que Ele está fazendo por você. Você entende o que eu falo? Porque o Senhor Jesus, Ele é bom o tempo todo em nossas vidas. Ele não falha, Deus não falha. E aqui diz assim, ó, que Maria guardava tudo o que ela via e ouvia e meditava a cada palavra e acontecimento. E isso nos ensina quanto à reflexão, né? Tá dizendo aqui, ó. Então, Deus fala conosco por meio da sua, o quê? Da sua palavra, mas também através de situações, através de coisas que acontecem nas nossas vidas. Então, é necessário nós estarmos preparados, estarmos sempre nos preparando, nos sentindo, né? A gente tem que ter como sensibilidade espiritual. Né? A sensibilidade espiritual é que vai nos ajudar. Tudo que a gente ouve, aprende, guarda ou vê, né? Isso é uma forma de sabermos assimilar, né? Assimilar o que nós precisamos aprender, o que é certo e o que não é, né? Você sabe que você está entre o bem e o mal, então você sabe aonde você tem que ir. Mesmo no direcionamento de Deus. O direcionamento de Deus é que vai nos levar por caminhos melhores, tá certo? Então, aqui quanto ao nascimento de Jesus Cristo, vai falando, né, que consiste na remoção do prepúcio, aqui já é outro assunto, desculpa. Aqui eu tô lendo aqui sobre a circuncisão, né? O que houve, né? Aqui no versículo 21 que fala assim. Mas eu não entrei nesse assunto, né, gente? Não. Eu tô atropelando um pouco. Amanhã eu venho falar com vocês sobre isso, sobre Jesus apresentado no templo em Jerusalém. Que eu fui até aqui, mas não dei continuidade, não foi mesmo? Eu achei que eu já tivesse falado sobre isso, porque eu fui até essa parte, mas não li todo o quanto estava escrito aqui, quanto vem falando do versículo 21 até
o versículo de número 24, tá certo? Então amanhã eu vim falando sobre isso, porque eu já ia entrando aqui no assunto que eu ainda não li, é necessário que eu venha ler, tá bom? Para que a gente venha compreender, nós precisamos compreender o que o Senhor Jesus quer que a gente venha aprender, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe vocês. Lembre-se de agradecer ao Senhor por esse dia tão abençoado, esse domingo maravilhoso, que vocês estiverem em família, né? Que nós tivemos aqui com nossas famílias, cada qual com a sua, abençoados, cheios de saúde. Devemos agradecer a Deus pela nossa vida, né? Por esse ar que nós respiramos, pela nossa saúde, pela nossa alimentação, né? Que nós nos mantemos de pé, porque nós nos alimentamos fisicamente e nos alimentamos espiritualmente. Alimente o seu espírito com as palavras de Deus, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Tchau. Não esqueça de compartilhar. Leve a palavra amiga para alguém, tá bom? Até amanhã. Tchau.